da filosofia e de filosofia da história, professor Valtair? Veja, história da filosofia pertence à família das histórias, no plural. História da ciência, né? História do futebol, história da culinária, história das religiões. Isso é uma coisa. Né? História Quer do dizer, direito. tem um objeto de estudo, então se dedica a esse objeto. Claro. Pressupondo-se que esse objeto teve uma construção que remonta a um passado, daí a necessidade de uma memória, né? Arquivos, etc. A filosofia da história, ela também pertence à família da filosofia, a filosofia da ciência, a filosofia da arte, etc. Em que consiste estritamente a filosofia da história? Consiste numa reflexão profunda. Profunda significa inquirir os fundamentos, né? E também as naturezas significando os constituintes conceituais ou empíricos da história. Então veja, a filosofia da história, repito, ela é uma reflexão profunda sobre, a rigor, sobre o tempo, melhor dizendo, sobre a temporalidade e também sobre a escrita. Veja bem, há uns grandes filósofos da história. Cross, por exemplo, é um filósofo da história. Isso, Kant isso. também tem uma filosofia da história. Hegel é um grande filósofo da história. No Brasil, há algum grande filósofo da história? Algum brasileiro já tentou entender essa questão do sentido da história? Professor, com toda a sinceridade, eu desconheço. Não estou dizendo que não haja, mas eu ignoro, eu desconheço. Se você dissesse, se eu dissesse que sim, você diria, e a obra? Eu teria que citar uma obra, né? Mas eu desconheço. Mas se não há, um filósofo da história no Brasil, até porque um filósofo da história aqui no Brasil, ele teria que prioritariamente ter um perfil filosófico. E infelizmente o Brasil só tem 500 anos, né? Os filósofos, um povo não gera filósofos em tão pouco tempo. Mas não há nem a filosofia ocidental é uma herança da grega. A grega começou cerca de 600 anos antes de Cristo. Aí já vem uma diferença, né? Se a grega começa 600 anos antes de Cristo, e o Brasil tem 507 anos, então veja que só a filosofia grega... Mas aí a gente vê, por exemplo, no mundo hispânico da América, você apresenta um rapaz como Henrique Dussel, que pretende fazer uma filosofia hispano-americana ou latino-americana. Essa ousadia que tem o Dussel, essa ousadia que aparece no poeta Octávio Paz, por exemplo, que pretende um pouco fazer isso. Por que essa ousadia não aparece no mundo brasileiro? Professor, a meu ver, vários fatores interferiram e continuam interferindo sobre isso. Primeiro, vamos ver a história do Brasil. Quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Em Portugal, a filosofia era muito pífia. Não precisa nem dizer muito pífia. Era pífia, era fraca, como na Espanha.